Irmãos, lição número 9, página 56. Vamos falar sobre motivos para servir ao próximo com excelência. Todos acharam aí? Lição 9? Amém. Motivos para servir ao próximo com excelência. Então vamos começar aí nossa aula com uma pergunta. Quem aqui serve a Jesus? Todos? Amém. Isso é muito bom. Quem serve o próximo aqui? Metade? A obrigação de servir o próximo? Nossa aula de hoje, irmãos, é sobre serviço. Estamos aí na série Vida Cristã, entramos no mês de dezembro, primeira aula, minha última aula com vocês esse ano. E nós temos aí esse assunto que é muito importante para nós desenvolvermos na vida cristã, que é a questão do serviço. Esse serviço aqui não está relacionado diretamente a serviço de limpeza, fazer coisas no templo, mas eu vou usar um pouquinho desse tema também. Mas ele é relacionado diretamente a como nós nos relacionamos e servimos aos nossos irmãos, certo? Muito bem, os objetivos da nossa lição de hoje... irmão Flávio, sai e entra de novo, que eu acho que ele está travado. Está meio devagar ainda, mas vamos seguindo aí na revista mesmo, irmãos. Objetivos da nossa aula de hoje. Você tem ali o primeiro, que é conhecer. Conhecer o quê? O que nós podemos aprender na palavra de Deus sobre os motivos para servir ao nosso próximo com excelência. O que é uma coisa excelente? É uma coisa que é bem feita, feita com qualidade, o melhor possível. Isso seria fazer com excelência. Perceber a amplitude do significado de próximo, que vai além da família, amigos e irmãos de fé, todas as pessoas que podemos servir com o amor de Cristo. Então nós lembramos aqui de uma coisa muito interessante que Jesus falou no seu ministério terreno aqui. Nós temos facilidade de servir as pessoas que estão próximas a nós, certo? Alguns nem isso, mas tudo bem, vamos aprender hoje. Quem é próximo, quem eu gosto, é fácil eu fazer as coisas. Mas Jesus disse o seguinte: qual é o mérito de fazer o bem para quem você gosta, para o seu próximo de dentro da sua casa? E isso até os ímpios fazem, os gentios, os pagãos. Então, isso é normal. Se queremos ser como Jesus e servir, devemos ir além. O nosso próximo não é apenas literalmente quem está dentro da nossa casa. E ainda praticar, enxergar o próximo na perspectiva do olhar de Jesus é um grande desafio. Servir ao próximo é servir a Jesus, e isso é uma grande honra, você concorda? Quem aqui é feliz por servir a Jesus? Quem aqui serve a Jesus por obrigação? Se for, irmão, não tenha vergonha de falar, levante sua mão aí, nós vamos aprender hoje e orar para que Deus mude isso na sua vida, que servir a Deus não é para ser uma obrigação, servir a Deus é para ser um privilégio que nós temos, amém? Eu não vou ler o texto que é inspirativo, porque é o mesmo que o irmão Edson leu, então nós não vamos repetir essa leitura, o texto que inspira a nossa lição, que é a parábola do bom samaritano, mas nós vamos fazer a leitura do texto áureo. Como esse negocinho aqui não está funcionando, vou pedir para o irmão Flávio dar uma passada para frente aí, por gentileza. Isso, esse é o nosso texto áureo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o segundo é o segundo mandamento. Mandamento é uma ordem. Ordem a gente desobedece, né?
Não, ordem a gente obedece. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós estamos na Tua presença, eu Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã para aprender um pouquinho mais a Tua palavra. Pai, nos ajuda nesse tema que muitas vezes é bem sensível, mas que estejamos com a nossa mente e o nosso coração abertos para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Passa por gentileza lá de novo, irmão Flávio. Vamos ver se o nosso slide também não acordou. Isso eu já falei, pode passar mais um, por favor. O texto pode passar também, que nós não vamos usar ele agora. E aí nós entramos na nossa aula mesmo, que é o que significa servir. Então eu coloquei ali algumas definições do termo servir. O termo servir vem no nosso idioma, ele saiu do latim, que significa servir, que se fala servir ou servire, ser escravo. A palavra servo no grego é doulos, que significa também escravo. Mas o que nós temos que aprender e entender aqui, que quando Jesus veio no seu ministério terreno, ele instituiu uma nova maneira de servir. O sentido aqui de escravo, ele não tirou completamente, mas ele colocou que a maneira de você servir é o que é conhecido no Novo Testamento como diaconia. Na diaconia, nós devemos servir, e aí acrescentamos, com amor. Esse é o objetivo do serviço cristão, demonstrarmos o amor de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Por isso, o serviço não deve ser algo feito por obrigação. E aí começa lá, o servir a Jesus, o servir a Deus não deve ser uma obrigação na sua vida, e sim um ato que você faz por prazer, por amor, porque você é grato por aquilo que Jesus fez a você, certo? O que Jesus fez por você? Há algo que nós devemos ter muita consciência, porque isso vai fundamentar o seu amor. Lógico, a gente não sai amando as pessoas de graça. Alguém aí, você sai amando qualquer um de graça? É algo que você precisa desenvolver no seu coração. Ah, mas então a gente só ama as pessoas movido por um interesse, algo que eles fizeram por nós? Aí que nós vamos entender o amor de Jesus por nós. E é esse amor que nós devemos praticar. Você merecia o amor de Deus por você? Não, e mesmo assim Ele te amou. Agora está funcionando. Diaconia é uma forma de serviço ensinada por Jesus a todos aqueles que querem e se dizem ser seus discípulos. Aí a gente começa a ver, a diaconia se parece com o quê? Um termo aí que nós temos na nossa igreja? Diáconos. Então a função de amar é só para o diácono? A função de servir é só para o diácono? Porque está escrito lá que é diaconia, e aí o pastor viu ali que tem uns irmãos que trabalham e servem, eles são os diáconos, então eles que façam todo o serviço? É assim que funciona? Diaconia passa então a ser um estilo de vida, onde os atos de serviço são realizados em amor, movidos pelo amor de Deus em nossas vidas. Sem amor ninguém pode ser servo. Se não amamos, não servimos, pois o amor é o serviço do cristão ao mundo. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que analisar na sua vida, no seu coração, se você estará expressando o amor de Deus através daquilo que você está servindo. Sabe por que isso é importante? Então eu tenho que ter amor em tudo que eu vou fazer? Sim. Por que isso é importante? Para você não fazer de má vontade, para você não fazer como se fosse uma obrigação, para você não fazer só para ninguém pegar no seu pé. Jesus nos mostra que a diaconia, o serviço em amor, é para que nós sejamos realizados também todas as vezes que servimos as pessoas. Por causa do pecado, o coração humano encheu-se de ganância,
orgulho, preguiça e entre outros resultados que o pecado trouxe. O homem está sempre correndo atrás de reconhecimento e posição de destaque, e muitas vezes reclamando por ter que ser servo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 2:19, eu vou ler esse texto com você. Gênesis 2:19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, e esse seria o nome deles. E Adão respondeu: ah, Deus, tudo eu? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Ah, por que eu que tenho que fazer? Seria meio até estranho Adão, sozinho na terra, fazer essa pergunta, né? Mas ele era o único que tinha lógica de fazer essa pergunta. Ah, Deus, é tudo eu que tenho que fazer mesmo? Por que o Adão não questionou essa quantidade de serviço que Deus deu para ele? Por quê? A Bíblia nos ensina que Deus colocou Adão lá para lavrar o jardim, cuidar da terra, aí catalogar animal, que mais? Tudo que tinha para fazer, quem que tinha que fazer? E ele não falou, tudo eu. Por quê? Que mais? Além disso, era só ele mesmo, né? Tinha todo o tempo do mundo, que mais? Esse tempo aí, dessa ordem, é quando? Antes do quê? Do pecado. Então, a primeira coisa para a gente pensar, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Deus inventou o trabalho. Então, vê bem lá as coisas que a gente fala, né? Quem inventou o serviço, coisas para fazer, foi Deus. Deus deu coisa para Adão fazer. Segunda coisa, o que estraga o nosso serviço se chama pecado, porque antes do pecado, Adão tinha um monte de coisa para fazer e ele era feliz e realizado, irmãos. Porque a realização dele estava onde? Não é no trabalho. A gente tem que ser feliz no nosso trabalho, sim. Trabalhar com uma coisa que não gosta, que só se estressa, que só fica é ruim. Temos que ter realização no trabalho, mas a nossa realização principal para fazermos o serviço com amor deve estar aonde? Em Deus. Se a minha realização em servir não estiver em Deus, eu vou fazer mal feito, eu vou fazer reclamando, eu vou fazer tudo eu, né? Só eu que faço, só eu que... Por que fala para mim? Então, não está na Bíblia que o Adão reclamou de trabalhar. Somos ainda chamados a servir a Deus com voluntariedade. O que é algo voluntário? Com disposição e que não busca retorno financeiro. Ah, temos um serviço remunerado, quer dizer que o quê? Você vai ganhar para fazer. Temos um serviço voluntário, quer dizer que o quê? Você não vai ganhar nada para fazer. É simples assim a diferença. Então, somos chamados a servir a Deus com... Ninguém quer, né? Movidos por seu amor e não por elogios ou reconhecimento humanos. Às vezes o seu retorno é, por exemplo, a Luana está aqui, arrumando o caderno da IBD, porque todo mundo vai dizer que a Luana é caprichosa. Olha que lindo que ficou o caderno da IBD que ela fez. Aí o orgulhinho vai... Eu sou tão boa com os cadernos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a gerente da secretaria, porque eu controlo todos os cadernos e os membros que participam da escola bíblica. O reconhecimento aqui foi o que moveu a pessoa a fazer. Não é o caso da Luana, tá? O reconhecimento, porque
eu que coloquei a árvore de Natal lá no fundo. Aí ninguém falou nada que a árvore de Natal ficou bonita lá no fundo. A pessoa já faz um beiço desse tamanho assim. Nossa, ninguém nem falou da minha árvore de Natal. E assim vai, irmãos. Eu estou dando um monte de exemplo bobinho aqui, mas tem coisas que as pessoas seriamente fazem na igreja, esperando que alguém fale que ela fez e que ficou bom. E se não falar, o pastor não liga para mim, porque o pastor, olha só, nem viu que eu fiz tal coisa. Servir a Deus com amor leva-nos a pensar que aquilo que nós fazemos não é buscando reconhecimento ou retorno. Toda vez que servimos a Deus é para que a glória disso seja dele também e não nossa. Essa é a base do serviço cristão. Você é o escravo, tá? Entenda isso. Paulo falava isso. Eu agora sou escravo de Cristo. Ele nunca deixou de falar isso. O escravo ganha salário, irmão? Não ganha salário. Eu sou escravo de Cristo para que a glória seja dele. Mas veja bem todos os benefícios que se tem em ser um escravo de Cristo. Em algum momento Jesus te tratou como escravo? Pensa nisso. Então devemos assumir em primeiro lugar nossa posição de servos, entendendo que a glória não é para nós e sim para Ele. Aí a gente tem aqui, muitos realmente não buscam elogios, mas também não querem servir. E isso tem sido grandes problemas nas nossas igrejas. E frases comuns para eu não ter o que fazer são essas ali. Vou dar um exemplo claro do que está acontecendo nesta manhã. Nesta manhã nós temos a ausência de algumas pessoas, alguns por trabalho, outros por doença, outros por viagem, outros eu não sei, e outros porque só não quiseram vir, tá? Um fato que está ocorrendo neste momento na escola bíblica dominical. O Vitor está dando aula para 2 turmas, não tem ninguém no som, e na mídia quem está lá sentado é o Lucas. Por que isso está acontecendo? Até 10 minutos atrás eu estava lá. Por que isso está acontecendo? Um chute. Falta de mão de obra. Nós temos pessoas no som, na projeção e na transmissão? Temos, não são suficientes. Nós temos professores para a escola bíblica dominical? Temos, não são suficientes. Tanto que, para o ano que vem, o pastor já começou uma conversa ali com os professores, vão ser menos suficientes ainda, porque alguns estão entregando os seus cargos. Deus conhece cada um, irmão. Se você entendeu que é para você servir em outra área, amém, Deus abençoe. Se você só quis parar, amém, Deus abençoe também. Você e Deus que sabe o que vocês estão fazendo. Mas existe uma deficiência de mão de obra na igreja. Hoje, quem fez o serviço da Kombi? O mesmo professor que está dando aula em 2 turmas. Dá para gravar. Conseguem compreender como funciona o serviço cristão? O Vitor não reclamou de ir lá buscar o pessoal. Isso que foi pedido para ele era 15 para as 8 da manhã. Ele vai feliz da vida, porque ele entende que ele está servindo a Deus com amor. Só que a gente entende que a gente é um corpo. E no corpo você anda só em cima de uma perna, irmão. No corpo você só usa um braço. Você fica andando o tempo todo com um olho fechado para economizar ele e usar só o outro. No corpo todo mundo tem que ter função. Fiz uma cirurgia recentemente. Para quem não sabe, eu estava de atestado aí recente. Fiz uma cirurgia e retirei a vesícula. Por quê? Não tinha função. Já estava me atrapalhando. No corpo humano tem coisa que você consegue tirar, mas no corpo de Cristo, faz o quê?
A gente dá aula na IBD e tenta ensinar para que o corpo se torne inteiramente funcional. E é isso que Deus espera de você, espera de mim, que sejamos funcionais. Frases aqui. Jesus não me chamou para isso. Para isso o quê? Isso, irmãos, olha, um parênteses de novo. Quando nós falamos de serviço, tem-se muita coisa para fazer. Às vezes as pessoas realmente falam, eu não sei falar isso. Há algum tempo atrás eu falei que eu estava sozinho na bateria ali e tal, beleza. Graças a Deus hoje eu tenho 4 alunos que estão interessados a aprender bateria. Isso é muito bom. Mas não quer dizer que a sua função seja tocar bateria. Os 4 meus alunos, no primeiro dia de aula, eles falaram assim, eu achei que isso aqui era simples. Bom, não é simples. Tanto que as coisas difíceis, normalmente, são as pessoas que têm alguma capacitação que fazem. Mas o corpo de Cristo, ele tem trabalho para todo mundo, mesmo que você não saiba nada de nada. Consegue compreender? Então, Jesus não te chamou para isso, mas isso é especificamente o quê? Não chamou eu para fazer nada? Às vezes você não vai ali tocar um instrumento, ou vir aqui, não consigo falar em público. Amém, irmão, aí cada um tem a sua limitação. Mas você consegue fazer outras coisas. E às vezes você nem precisa aparecer, é só ir lá, fez, acabou, está feito. Você honrou o nome do Senhor naquilo que você fez. É função do pastor, do missionário, do diácono. Isso aqui a gente vai pular. Eu não sei fazer. Essa aqui, infelizmente, é triste. Existe o não sei e não quero, e existe o não sei, mas podem me ensinar. Quem é que nasceu sabendo tudo? Quem é que nasceu sabendo alguma coisa? Tudo na nossa vida é aprendizado. Quando nós queremos servir, a gente aprende e faz. Outra, isso aí eu não faço porque eu quero fazer aquilo. A gente já teve casos aqui de, por exemplo, eu não quero trancar a porta, mas eu quero cantar no louvor. Mas a pessoa não tem condição de cantar. Por quê? Porque não é a vocação dela cantar. Não, se eu não cantar, então eu não quero fazer nada. Todos foram chamados para cantar? Povo de Israel, quantas tribos foram selecionadas para o trabalho no templo? Quantas? Uma. O resto ficou sem fazer nada? O que o resto fazia, irmão Marildo? Trabalhava, ia para a guerra, tinha que proteger a turma que cuidava do templo, tinha que manter a turma que cuidava do templo. Então função tem para todo mundo. Às vezes a sua função não vai ser cantar, mas vai ser segurar a espada e guerrear. E assim você vai desenvolver o corpo. Opa, está precisando de uma proteção aqui, desse lado. Estou vendo que o irmão Jaime está com dificuldade. Vou colar nele aqui e vou ser o parceiro dele de oração. E eu vou servir ele com o que eu consegui servir ele. Mas isso, infelizmente, muitas vezes falta. Tradução para tudo isso aqui é eu não quero fazer, tá? Quando servimos por amor, independentemente de elogios, reconhecimento humano, fazer a minha própria vontade, encontraremos razão para continuar servindo com humildade, simplicidade, alegria e excelência. Existem muitas formas de servir no corpo, ministérios, atividades complexas e atividades simples. Precisamos demonstrar nosso amor a Deus através dos nossos atos de serviço. Quem aqui já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Só o povo do Ministério de Casais? Vai lá, levanta a mão aí. Quem já viu falar as 5 linguagens do amor? Alguns. A linguagem do amor é formas de expressar o seu amor por alguém, por um indivíduo. Normalmente usa-se isso entre casais. E é interessante que entre as linguagens está uma lá que se chama atos de serviço. E nos atos de serviço você também está demonstrando o seu amor pelas pessoas, naquilo que você faz por elas. Aqui o casal
Eu ia dizer mais antigo, mas o homem coelho não gosta disso. Temos um casal aqui, Manu e Vânia. Se ele falar todo dia, eu amo você, a senhora acredita? Se ele falar, acredita? Não, acredita nele? Acredita, tudo bem. Acredita porque ele nunca fala, então o dia que ele falar é porque realmente ama. Está acontecendo alguma coisa, tudo bem. É natural para ele falar todo dia. E a senhora acostumou. Dali um tempo, é fácil acreditar, ama, mas tá, só fala. Coelho, lava a louça para mim. Não. Ué, mas você não disse que me ama? Não, eu amo. Com certeza eu amo. Então, tá, não pode ficar lá. Então faz assim, tira o pó lá na estante, só que tá... não vai dar, porque a diabetes, você sabe como é que é, quando mexe com poeira, a diabetes, né? Tá, vai passar mal então, coitado, ele tem as debilidades dele. Coelho, então faz assim, me busca no serviço lá, tal hora, então que eu tô saindo, dirigir sentadinho, não faz força. Não vai dar, porque o Palmeiras vai estar jogando nessa hora. Tá amando? O que parece? Tá, ama, mas não faz nada? Ama, mas não me mostra que me ama? Pô, ama o Palmeiras e não me ama. Essa é a relação de demonstrar amor pelos atos de serviço. Você faz coisas porque você ama sem esperar nada em troca. Obrigado pela sua participação. Eu só quero aproveitar dentro da lição, porque nós estamos na lição, né? Uma lição de vida. Eu aprendi agora, não faz muito tempo, uns 3 anos, 2 anos aí, eu aprendi a fazer as coisas e não esperar reconhecimento. Aquilo que você falou, eu limpo a casa, eu tiro o pó dos móveis, eu faço a faxina e chego em casa e não reconhece. E aquilo me deixava ruim no começo. Aí eu aprendi que nós não podemos esperar o reconhecimento. E eu continuo fazendo com a mesma excelência. Palmas para o coelho aí. Muito bem. Seguindo lá. Servir ao próximo, então nós vamos ver aqui, irmãos, alguns pontos relacionados ao serviço cristão, agora mais diretamente aos nossos irmãos. Servir ao próximo não é uma questão exclusiva religiosa. Quando Jesus é surpreendido pela pergunta sobre como o homem poderia herdar a vida eterna, ela não parte de uma pessoa sem conhecimento da lei de Deus, mas vem de um estudioso da Escritura, um doutor, um perito da lei. No entanto, o interesse do jovem doutor não era aprender, mas sim colocar Jesus à prova. O nome disso aqui é o quê? Esse jovem aqui, mesmo já sendo um perito da lei, ele era um religioso. Ele não estava buscando crescimento e desenvolvimento. Ele estava buscando fazer o quê? Aquilo que todos os fariseus queriam fazer com Jesus. Achar um motivo para que ele caia em contradição e assim a gente poder apontar e falar, olha como ele está errado. Por isso Jesus, quando ele vai falar a história que ele conta ali, ele coloca como os personagens o sacerdote, o levita e o bonzinho. Quem era o bonzinho? O samaritano. Por quê? Porque o judeu amava o samaritano, né? Em seguida ele pergunta, e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus conta a parábola do bom samaritano. A primeira personagem é o sacerdote, modelo de vida religiosa, aquele que deveria, por força da função, atender prontamente o homem lá que caiu na mão dos ladrões. Em primeiro lugar, é cobrado sim dos sacerdotes que eles façam. No tempo de Jesus, o serviço sacerdotal estava completamente bagunçado no sentido de serviço mesmo. Eles tinham muito conhecimento. Jesus mesmo fala que eles tinham amplo conhecimento da lei, mas eles não praticavam nada daquilo que eles ensinavam. E hoje isso tem acontecido nos nossos dias.
Mas então a função de servir é só para quem é sacerdote, é do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, é quem está na frente? Não, mas essas são as pessoas que são para dar exemplo para nós. E agora vamos ficar na nossa realidade. Você tem exemplos de serviço na sua igreja que podem ser seguidos? Ai, não vejo ninguém fazendo nada, poxa. Já citei um aqui, que é o Vitor, então. Você já tem um exemplo de serviço para você seguir na sua igreja. Existem pessoas e pessoas, algumas só querem ser servidas, e outros só servem se forem beneficiados, elogiados e recompensados. É o que nós já falamos antes. Jesus faz uma descrição de como eram os mestres da lei, e eu quero ler esse texto aí com você. Vá lá para Mateus 23, 1. Mateus 23, vamos ler do 1 ao 12. Um agradecimento especial ao irmão Flávio, que está lá na mídia, nos dando apoio no dia de hoje. Não era a escala dele estar lá, mas ele viu a necessidade e foi lá nos ajudar. Palmas para o irmão Flávio. A glória não é dele, hein, irmão Flávio? Pode bater palma. Foi mais ou menos a sua palma. O povo achou que você não mereceu muito, tá? Vamos lá, 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. O que significa isso? A lei foi dada para quem? Para Moisés. Então, Jesus está dizendo assim, olha, a lei foi dada para Moisés, mas já tiraram ele da cadeira e sentaram os escribas e fariseus, que eles acham que eles são tipo Moisés. É isso que Jesus está dizendo. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Não sereis chamados guias, porque o vosso guia é o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus está falando aí? Bom, o líder, o que ele faz? Ele ensina muitas coisas, mas ele não faz o que ele ensina. Você tem esse exemplo aqui? Ensina e não faz o que ensina? Na sua igreja é assim? Pode falar, irmão. Você vê isso na sua liderança? Ensina uma coisa, mas não faz o que é ensinado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você vai achar que sim também? Você fala? Eu acho que é. Aí você tem que se acertar com a sua liderança. Tá? Não tem problema achar que o negócio está fora, mas daí a gente conserta o que está fora. Seguindo lá, coloca um monte de peso nas suas costas aí para você carregar e a gente não faz nada. Vou me incluir aqui nos presbíteros. É isso? É isso? Algum dia jogaram um monte de peso para você e falaram, carrega sozinho e eu vou sair de férias? Não, isso não acontece. Aqui. Próximo lá que Jesus falou, gosta de reconhecimento e usa roupas muito bonitas e daí fica nas praças esperando. Quem aqui já participou de almoço da igreja? Todos acho que já, né? Pelo menos do aniversário da igreja, todos participaram? Sim? Em que momento o pastor se serve?
Por quê? Por quê? Para dar um exemplo, irmão. Então todo mundo tem que querer ser o último, ninguém vai comer. Não é isso. Para dar um exemplo que nós líderes muitas vezes estamos trabalhando e não é para sermos reconhecidos e falarmos, vem cá, você é o mais merecedor de todos, se sirva primeiro e pegue a melhor parte. Não é por isso. É porque nós amamos servir a Deus. E se não é assim, nós não deveríamos estarmos fazendo. E se ainda estamos fazendo e Deus tem abençoado a nossa comunidade, é porque estamos fazendo amando a Deus. Então, todas as vezes que você vê o seu pastor se servindo por último no almoço da igreja, a lição que você tem que tirar é, ele não está com fome? Não, a lição que você tem que tirar é, o pastor está me dando um exemplo de ser servo. E não é porque o pastor é meu pai não, irmãos, tá? Já cansei de falar isso aqui várias vezes. Quando eu acho que ele está fazendo alguma coisa que eu acho que não é correta, eu falo para ele. Então, toda vez que ele faz uma coisa que é correta, a gente reconhece também. E a glória não vai para ele, porque ele nem está aqui para ouvir. Compreende? Jesus está dando exemplo de mestres ruins, que falam e não fazem nada. Mas você não deve olhar para o exemplo que é ruim. Nós, como seres humanos, temos muita facilidade de ver as coisas ruins dos outros, mas não vemos as coisas boas que são ensinadas. Todo mundo tem defeito. Todos. Mas devemos olhar as coisas que as pessoas têm nos ensinado, praticado, para sermos cristãos melhores e servirmos melhores uns aos outros. Se você quiser falar, você levanta a mão aí, tá? Mas isso então é para a liderança, é para os sacerdotes lá, beleza. Eles fazem bem, a gente reconhece que está tudo certo e estão servindo. Então é só para eles? Não. 1 Pedro 2,9 fala o quê? Começa com vós sois. Vós sois? Tá bom, tá aí. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. O Pedro está falando para quem? Para o grupo de fariseus e escribas, é para esses que ele está falando? Ele está falando para todo mundo. Então o sacerdócio é para todos, o ministério é para todos, não é para o pastor, para o presbítero, para o líder só, é para todos. Servir é tarefa de todo mundo, tá? Não somos chamados para servir, para fazer parte de uma comunidade religiosa e nem mesmo por fazer parte dela. Servimos, pois essa é a essência do caráter de Cristo. E o texto fala que Jesus disse o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí eu ainda falo, ninguém está pedindo para você morrer por ninguém. Nós ainda vivemos na época que a gente não morre. Os discípulos morreram servindo, não desistiram de crer naquilo que eles criam, e pregar e servir. Jesus veio, serviu e morreu. Nós não temos a parte do e morreu. Então não era, irmãos, para ser algo tão difícil, pesado, e que, nossa, como, né, essa lição, o Tiago está falando tanta coisa que eu não queria. O que nos motiva a servir o nosso próximo? E o que te impede de servir? Pensa um pouquinho aí. O que te motiva a servir? Eu faço porque... Tem gente que não sabe realmente o porquê faz. Tem muitos que fazem, mas se eu perguntar, por que você faz? Pois é, né? Por que eu faço? Então hoje que você tenha no seu coração, na sua mente a consciência que nós fazemos por amarmos a Cristo e não por reconhecimento. Tem microfone? Tem. Graças e paz, irmãos, bom dia. Então, professor, às vezes eu vejo que
tem pessoas que elas se autolimitam por diversos motivos, né? Algumas porque se acham incapazes de servir de alguma forma na igreja, porque muitas vezes pensa que o serviço ou servir na igreja, ser útil na igreja é só naquelas funções que aparecem mais, como o senhor mesmo falou, né? Louvor, ensino, pregação, alguma coisa assim que apareça mais. Mas tem muitos serviços, na verdade, 80% das coisas que se fazem na igreja, elas se fazem mais sem aparecer. Aquilo que aparece é 20%. Por exemplo, a sua aula. Isso aqui que a gente está vendo é 20% do seu preparo. 80% foi você estudando, se debruçando ali nos estudos e tudo mais. Então, tudo mais ou menos tem essa relação de Pareto aí dos 80-20, né? Então, 80% das coisas que se fazem é nos bastidores. Então, tem muita gente trabalhando que dá para todo mundo se encaixar em alguma área. Esse é um ponto. Às vezes a pessoa se autolimita porque não se sente capaz de fazer alguma coisa. E outra, porque também às vezes tem dificuldade, pensa que, não, eu não posso me dispor porque ali é um grupo seleto, ali só quem faz aquilo é o fulano, eu não vou entrar. Às vezes a pessoa pensa que tem algum tipo de panelinha ou alguma, sei lá, coisas desse tipo. Mas na verdade é só realmente se dispor, é só, né, se voluntariar, porque realmente o pastor vai encaixar em alguma área para aquela pessoa estar servindo na casa de Deus, na obra de Deus. É realmente se dispor. Não tem nenhum tipo de limitação, não tem nenhum impedimento para que faça alguma coisa. É só realmente o pastor vai direcionar em alguma área que aquela pessoa tenha mais aptidão ou que tenha maior necessidade, né? Mas tem lugar para todos. Exato. Eu falei já em outras EBDs aqui, irmão, se você tem desejo, mas não sabe o que fazer, procure o pastor. E eu garanto, ele não vai te dar uma coisa difícil de fazer. O irmão falou uma coisa, isso que eu não sou o mais dedicado dos professores da EBD. Acho que em tempo eu sou o que me preparo menos. Eles passam 1, 2 semanas, minha mãe, o irmão Amarildo, isso eu sei. Eles tiram muito tempo mesmo para o conteúdo que eles trazem aqui. Então, você não vai chegar no pastor e ele vai dizer, vai ser professor da EBD dos adultos. Não, geralmente você vai ter coisas simples para servir. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Quantos aqui sabem onde apaga a luz da igreja? Quantos sabem? Ali, ó. Quantos já apagaram a luz da igreja? Precisa de um curso para apagar a luz? Tem que fazer uma faculdade, estudar a semana inteira, circuitos elétricos. Não, são coisas simples. Eu dei um exemplo muito simples. Mas que acontece que às vezes está todo mundo lá na rua e aqui está tudo aceso e não tem ninguém. Tiago, só mais uma coisa. Às vezes falha nossa também, da liderança, de nós não ensinarmos a alguém, não identificarmos no meio da igreja pessoas que possam caminhar com a gente fazendo coisas simples. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu cheguei na igreja, logo depois teve o problema da pandemia. Então tinha todo aquele negócio do álcool e de, passar álcool no microfone para passar para o outro, não sei o quê. Até então, eu sempre gostei, sempre fui acostumado a servir na igreja, mas como eu estava chegando, ainda estava me encontrando e tal. Então, coisa mais simples que eu comecei a fazer foi auxiliar no microfone ali. Eu falei, precisa de alguém para passar o microfone, limpar, passar o pano com álcool e tal. Aí fiquei ali na EBD. Era isso que eu fazia. Então, pegava ali o microfone, limpava, passava álcool. E com o tempo, né, a gente foi se encontrando e aí Deus também foi permitindo coisas. Então, assim, se dispor coisas simples às vezes. Igual você falou, de desligar. Aprender como é que desliga o ar-condicionado no final do culto. Coisas simples, como é que tranca a porta, desliga aquele ar. Então, assim, coisas simples que a gente pode fazer, não precisa de curso para isso e não precisa de algo muito... não, é simples, coisas simples, né? Sempre termos a consciência, porque se a gente achar desculpa, vai achar desculpa. Já teve gente que falou, eu não ajudo a apagar as luzes porque eu não tenho chave. Que sentido essa frase tem? Entenderam?
Para servirmos é só estarmos dispostos a servir. Seguindo lá, irmão Jaime quer falar, daí nós vamos para frente. Eu vou contar meu pecado do dia. Eu vinha vindo a pé, e antes de chegar na esquina, um cachorrinho passou por mim, dessas coisinhas pequenas. Eu tenho birra com cachorro, gato. E daí, a minha falta de empatia com o animal, eu deixei o cachorro ir, ele passou na rua e o carro pegou ele. Aí passou um senhor, parou, passou uma senhora, parou, a mulher passou, voltou ali para ver o que aconteceu com o cachorro morreu, né? Aí eu entendi que a minha bronca com o cachorro está dando uma empatia com o animal, que não tem nada com isso. O animal eu podia ter pego essas coisinhas, você pode pegar, acho que pode, né? Pegar não, e não deixar, estava na cara que iria acontecer isso, né? Ele ia passar a rua. Então eu me senti, puxa, eu podia ter pego esse animal, dar um jeito de achar, porque é alguma casa ali do lado, e ser próximo daquela casa, e você ter condições de falar para essa pessoa de Jesus, ou então ter uma amizade, não conhece nenhum ali. Oportunidade, salvei seu cachorro, Jesus pode salvar você. Olha aí, viu? Às vezes, irmão, isso são atos de serviço para a comunidade também. Porque, às vezes, pegar um cachorro que a gente não conhece não dá muito certo. Porque é um risco. Mas você podia espantar ele, para lá. Vai passar na rua e vai morrer atropelado. Atos de serviço para a comunidade também. O nosso próximo, às vezes, é o vizinho do apartamento, da casa lá, que não é crente. Aí você varreu sua calçada lá e deixou na beira da calçada dele. Fica bom daí, né? Então, irmãos, como eu falei antes, disposição a fazer. Amor a Deus em primeiro lugar para poder fazer. Seguindo, servir ao próximo não é vocação eclesiástica. Jesus coloca lá o outro de linha sacerdotal também, que é o levita, que era um servo por excelência devido à sua vocação. Quem escolheu os levitas foi o próprio Deus, dizendo que o trabalho deles era servir realmente. E na história que Jesus conta, o levita não fez nada com a pessoa que estava lá caído. Mas Jesus faz isso para nos mostrar que o trabalho de servir, muitas vezes, ele vai ficar deficiente por parte daqueles que devem servir. E isso não é motivo para os demais deixarem de fazer. Se o Tiago que devia fazer não está fazendo, eu que não vou fazer. Ele que devia lá, então eu não vou fazer. Não, é o oposto disso. Se você está vendo uma dificuldade na sua liderança, às vezes a dificuldade da liderança é porque eles estão precisando de ajuda. As pessoas não dão conta de tudo. Ali no caso, o levita estava errado mesmo, isso que Jesus mostrou, tá? E ele fez de propósito por causa do mestre da lei que estava fazendo a pergunta. Mas, muitas vezes, as dificuldades da liderança são por excesso de carga, excesso de coisa para fazer, e aí não dá conta de tudo. Aí você chega na frente, olha aí, não fez, por que não fizeram? Essa igreja aqui, olha. E você só passa de lado. Coisa muito comum que a gente vê, principalmente pós-cultos, de manhã às vezes acontece, ficar copinho nos bancos aí. Mas a zeladora é paga para isso, irmão. Aí complica, né? A zeladora não vem no domingo, e o copinho ficou no domingo de manhã aqui. Aí você chega no banco, largaram um copo, eu vou sentar em outro. Nada disso é exagero ou invenção, tá? Aí você precisa pedir um cargo para o pastor para recolher um copo, irmão? Não.
Isso é o servir ao seu irmão. Às vezes você chegou, tá ali, você junta o copo, da vez que chegou e não viu o copo, ele achou tudo lindo e maravilhoso porque não tinha sujeira. E aí você vai saber que ele achou tudo lindo e maravilhoso porque você juntou o copo. E você fez por amor a Deus. E você fez porque você queria servir na sua comunidade, com uma coisinha tão boba que é catar um copinho e levar no lixo. Irmão Coelho. Eu só quero dar um exemplo do pastor Eliezer, né? Ele faz isso, ele arruma os bancos certinho, põe na fila. Aí quando eu vou arrumar o tapete, ele diz, olha, faz bem certinho, põe na linha, tá? Aí um dia ele estava juntando os copos aqui e estava a minha garrafa de água mineral naquele banco da frente. Ele viu a garrafa de água mineral cheia, pegou, levou lá no lixo e jogou. Aí eu fui procurar a minha água, e cadê a minha água? Quem pegou, não sei o quê. Aí ele... Falei, pastor, o senhor não pegou uma garrafa d'água e jogou no lixo? Falou, pois eu joguei, eu não sabia que era tua. E se você quer fazer seu pastor feliz, irmão, arruma o banco. Ele fica realizado quando os bancos estão alinhados. O pastor, ele tem ainda essas percepções de coisinhas muito pequenas que incomodam muito. Então ele olha se o banco está na linha, se não tem copinho por aí. Só que ele, igual o irmão Coelho falou, ele mesmo sai fazendo. Agora pensa, não que ele não possa fazer, não é o caso, tá? Mas o pastor da igreja, que está responsável por dirigir o culto, por pregar, que se preparou em casa, que já teve uma reunião com a liderança e precisou falar com não sei o quê, blá, 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 e ainda tem que pegar e juntar o copo e para eu não fazer nada? Tem sentido? Os apóstolos lá em Atos tiveram um problema para resolver. Qual que era o problema que eles tiveram para resolver? Reclamação que na distribuição da comida estava ficando gente esquecida e outros sendo beneficiados. O que os apóstolos fizeram? Então a gente vai fazer uma pausa de 60 dias nas pregações e vamos trabalhar só com ação social e distribuição de alimentos. Foi isso que eles fizeram? Não, irmão. Olha, não é bom que a gente pare a parte de ensinar para distribuir comida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar pessoas que... Aí que tá. Quem eram as pessoas, como eram as pessoas que seriam responsáveis por serviço nessa parte? Como elas eram? Reputação, cheia do Espírito Santo, responsável. Então, primeira coisa para a gente pensar, o serviço não é para quem é um crente mais ou menos. Não, Deus espera que você, sendo um cristão dedicado, você sirva. E existem funções que você não vai fazer e o outro vai. Por exemplo, quem quer pregar hoje à noite? O pastor não vai estar. Quem quer pregar? Levanta a mão. Tem coisas que você não vai precisar fazer. Dificilmente o pastor vai chegar para a irmã Nilvana e falar, irmã Nilvana, prega domingo. Por quê? Porque ele conhece as limitações e as dificuldades dela. Dificilmente o pastor vai chegar para a irmã Nilce, quinta-feira a senhora vai pregar, tá? Tá tranquilo para pregar quinta? Deus o livre, irmão, misericórdia. O pastor conhece as limitações das suas ovelhas, só que aí, irmã Nilce, ficou um copinho ali, a senhora pode pegar lá para nós por gentileza? Ai, pastor, vai cair minha mão daí, né? Aí complica, irmão. Mas... essa frase a gente ouve muito. Eu sou um membro de banco, irmão. Se você ainda usa isso, membro de banco é tábua, parafuso e prego. Isso é membro de banco. No corpo de Cristo não existe a concepção de que eu sou só um membro de banco. Eu sei que você ser um membro de banco deixa o banco limpo, que a sua roupa dá aquela polida quando você passa, mas não é para isso. Servir com amor às vezes é uma coisinha muito pequenininha, mas é uma coisinha muito pequenininha que o pastor não precisou se preocupar, que o líder não precisou se preocupar. E não é vergonha, irmão.
tá? Não é demérito, como o irmão usou o termo, você fazer uma coisinha simples. Ah, eu só quero fazer se for uma coisa grande. Então faz a grande também, mas faz a simples. Seguindo, hoje o grande problema das lideranças é o evangelho barato, fácil e light. Pastores que têm pregado apenas a parte da Bíblia que deixam os seus ouvintes felizes, tá? Então, se você veio até aqui nessa manhã e você está se sentindo incomodado, reclame com o Espírito Santo de Deus, que você se incomodou muito com o professor que falou que você deveria servir melhor e com amor. Porque nessa igreja, graças a Deus, a gente não alisa as pessoas. O que Deus direciona para ser falado é o que é falado. O dia que não for assim, aí você é livre para ir para outro canto. Até lá, o Espírito Santo fala com aqueles que ele tem que falar. E aqui não temos o evangelho que é água com açúcar, que se você só vier e levantar as mãos e vá embora e volte mês que vem, que você será abençoado na sua casa. Só manda o dízimo certinho, tá bom? Que o restante está tudo em ordem. Aqui a gente ouve o contrário. Se você não quer dar o dízimo, nem dê, mas faça a vida cristã do jeito que é correto. Que daí você vai entender a necessidade e a obediência do dízimo. Mas estou mostrando que o foco aqui é que você viva a vida cristã da maneira como Jesus quer que você viva. Ouvintes que têm procurado igrejas como se fosse palestra motivacional. Eu preciso hoje de uma palavra que eu estou desanimado. Aí a palavra que você ouve aqui, irmão, toma vergonha, toma postura e se posiciona diante de Deus, vai orar e vai jejuar. Nossa, mas olha, pastor, porque eu precisava tanto falar que Deus me ama muito. Deus não deixou de te amar quando Ele deu a solução. Mesmo quando a solução parece difícil, jejuar, orar, ler a Bíblia, se dedicar, ter intimidade com Ele. Quem falou essa frase aqui? De quem é a primeira frase? O sermão está muito duro, pode ir embora. Jesus falou, está duro, desculpa gente, eu vou reformular aqui. Jesus não falou isso. Quem falou a segunda aqui? Raça de víbora. O que é víbora, irmão? Vou traduzir, seu bando de cobra. Quem que ensinou vocês que vocês podiam fugir da ira? Produzam frutos que mostrem que vocês se arrependeram. E a última aqui, quem que falou? Raça de víbora. Como podem vocês que são maus falar coisa boa? A boca fala o que está cheio de coração. Quem disse a última? Foi Jesus, irmão. Jesus não alisava, não. Tinha um momento que ele sabia que ele tinha que conversar com aquela pessoa de uma maneira, mas tinha hora que o chicote comia. E aí aqui, vocês podem ir embora. O que foi a resposta do Pedro? Vamos para onde? Para a igreja light? Não. Se o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós temos que acompanhar o Senhor. Não adianta eu querer buscar uma coisa que soa melhor, que é mais fácil, que é mais agradável, porque, Fica firme, irmão, está acabando. Jesus mostra ao doutor da lei que o serviço não é algo que deve ser apenas ensinado da boca para fora, mas sim vivido por todo aquele que se diz servo de Deus. Os ensinos de Jesus não são apenas para a liderança da igreja, mas sim para todos aqueles que se dizem discípulos e servos dele. Você é servo de Jesus? Agora ninguém levanta a mão mais, né? Alguns pensam que seremos julgados por aquilo que fizemos, mas a Bíblia nos mostra que Deus nos cobrará por aquilo que deixamos de fazer também. Tá? Você já é salvo. Você acha que você vai chegar no juízo do trono branco lá, diante de Deus, e Deus vai começar a contar teus pecados para você? Não. Se você foi salvo,
Jesus te regenerou, foi lavado no sangue de Cristo, arrependido, chegou lá, vai entrar no céu, e Deus vai só falar, parabéns aí e tal. Não, Deus vai olhar e falar, Jaime, seguinte, foi salvo, mas isso era o mínimo, né? Sabia que o dia do cachorrinho lá, você tinha que ter dado um espantinho nele para ele não... Aí não fez, olha. Fica difícil assim, né? Coelho, esposa lá, não fez, né? Deus não vai ficar cobrando coisa que você fez. Ele vai te mostrar as que você deveria ter feito. E muitas vezes negligenciou algo que você deveria ter feito. Capaz, então vai na fé. Chega lá e experimenta. Garanto que no juízo você vai lembrar de mim daí. Por último, servir ao próximo é prova de amor verdadeiro a Deus. Você acha que o jovem doutor da lei não sabia a resposta do que ele estava perguntando? No entanto, qual era o interesse verdadeiro dele? Provocar Jesus. Ao contar a parábola, notamos a estratégia de Jesus para medir o coração do jovem. Primeiramente, ele faz uso da figura do sacerdote, maior autoridade religiosa. Depois, o levita, e mostra que ambos falharam. O amor serve, não olha para credo religioso. Faltou só uma vírgula aqui. Etnia, posição social ou econômica. O amor que serve está na essência do cristianismo. O samaritano é o modelo de serviço e amor de um verdadeiro cristão. Precisamos olhar para essa parábola e, como imitadores de Jesus, colocá-la em prática. Foi exatamente isso que ele fez por nós ao vir a esse mundo e levar a cruz, levando nossos pecados e a nossa condenação. João 13, 1 a 15, que passagem é essa aqui? Quem sabe? Corre lá, nosso tempo está acabando. João 13, 1. Evangelho de João, capítulo 13, 1 até o 15. Vamos correr com essa parte aí. Vai lá, vou adiantar para nós ganharmos tempo. Essa é a passagem aí que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Como que começa? Jesus tira a sua roupa de cima, coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala, não vai lavar meu pé não. E Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro fala, pode me dar um banho. E Jesus fala, não se trata de tomar banho, Pedro, presta atenção no que eu estou fazendo. Estou parafraseando, tá? Não está escrito assim. Presta atenção, Pedro, não é banho. Jesus termina de lavar os pés dos discípulos e ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? E eles fazem o quê? Não entenderam nada. Aí Jesus começa a explicar. O que ele está ensinando com isso? O mestre mostrando que o maior é o quê? Serve. Segunda coisa que Jesus está ensinando, o modelo é de ser servo. Depois ele está mostrando o quê? Temos parte com ele quando entendemos que devemos ser servos. Se você, Pedro, não deixar esse negócio acontecer, pode ir embora. Não tem parte comigo. Opa, tenho que mudar a minha maneira de pensar. Depois, o serviço é para ser feito entre todos. No final, Jesus disse o que para eles? Agora, isso que eu fiz, vocês façam uns aos outros. É entre os seus irmãos que o serviço tem que ser praticado. O serviço nos leva à comunhão e intimidade com Ele. O que acontece depois desse ato de lavar os pés? O que acontece na sequência? Jesus institui a ceia. Antes ele mostra o padrão. O padrão é o de servo. E aí vocês podem ir para o nível seguinte, que é ter comunhão, participar do meu sangue, do meu corpo. É isso que Jesus está mostrando. E ainda, concluindo, o cristianismo foi fundado sobre a premissa do serviço em amor, o ágape, um amor altruísta e sacrificial. O próprio Cristo afirmou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Seja esse amor que rege nossas ações de cuidado e serviço ao próximo. Irmãos, o objetivo da aula não é só ficar dizendo que tem que trabalhar mais, ninguém faz nada. Não é isso. O objetivo dessa aula é que você grave no seu coração que se eu amo a Deus, eu devo demonstrar o meu amor aos meus irmãos servindo. A maneira mais prática que você tem de servir aos seus irmãos em Cristo é na casa do Senhor. Demonstrar o seu amor por eles é onde você está vendo eles sempre. E às vezes será nas pequenas coisas que você vai mostrar que você ama o seu irmão, que você ama a sua irmã, que você ama a sua liderança. Se você não ama a sua liderança, comece a orar para Jesus fazer alguma coisa. É assim que funciona. Viver a vida cristã, Jesus nunca disse que ia ser coisa linda, maravilhosa e fácil. Ele prometeu uma recompensa no fim. Mas ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo abra mão de fazer aquilo que você quer. Tome a sua cruz parece confortável? Não é, é difícil carregar. E siga ele. Mas ao vencedor, você pode ler lá no Apocalipse, nas cartas às igrejas, ao vencedor vai ter coroa, vai ter galardão, vai ter prêmio, vai ter nome, vai estar lá com Jesus, vai ser lindo, maravilhoso, incrível. Se isso não te motiva, aí vai ficar complicado. E além disso, Deus é tão bondoso que além do que está lá, Ele nos proporciona muitas coisas aqui ainda. Comece a servir, você vai ver a satisfação e a realização que vai começar a nascer no seu coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor tinha para nós, que possamos praticar. Muitas vezes achamos dificuldade em praticar a Tua palavra, Pai. É muito difícil para nós, como seres falhos e pecadores, mas precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para fazermos aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade. Que servir não seja um fardo, não seja um peso, que servir não seja algo que nos leva a ter desânimo, que nos leva a reclamar, mas que servir com amor, demonstrando amor aos nossos irmãos, assim como o Senhor disse: quando foi que fizeram por mim? Quando fizeram a esses meus irmãos, a esses pequeninos, que possamos entender isso e praticar todos os dias, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. Se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.